Bom dia a todos. Esclareço que os senhores estão diante de uma comissão parlamentar de inquérito que deverão dizer a verdade sobre a palavra de honra, sobre o que souber o que lhe for perguntado. De acordo com o artigo 342 do Código Penal Brasileiro, fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade é crime punível com pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Nesse sentido, informo os senhores que não há possibilidade de omissão ou recusa da prestação de qualquer informação requerida por esta comissão, sob pena de crime de desobediência e desacato. Destaco que esta comissão teve ciência da decisão do habeas corpus processo número 080164186-2025-819-0073, impetrado pelos patronos dos representantes da empresa Fonte da Serra, hora investigada junto à segunda vara da comarca de Guapimirim, sendo que esta comissão parlamentar de inquérito é sabedora de que todos os indivíduos têm o direito à não autoincriminação, isto é, direito de não terem que falar ou produzir outras provas que os incriminem. É oportuno frisar que a elucidação dos fatos aqui apurados será corroborada por outros meios de prova legalmente constituídos. Somos representantes eleitos do voto popular e a independência dos poderes deve ser preservada. Finalmente, esclareço que essa CPI está amparada nos ditames do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, artigo 24, inciso 16 da Lei Orgânica Municipal e no artigo 77 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Em continuação, peço para que o Dr. Alberto Fares proceda às perguntas elaboradas pelos membros dessa comissão a todas as testemunhas. Não pode convocar você. Sem problema. Bom dia. Eu gostaria de convocar o senhor César Madeira Padovese, representante da empresa Fonte da Serra. Está presente? Ainda não, excelência. Está a caminho. Tem algum representante já da empresa que foi convocado já presente? Podia comparecer, por favor, no plenário? Por gentileza, doutor, sentado. Bom dia, senhor Daniel. Bom dia. Seu nome completo e formação profissional. Daniel Benevite Cavalcante, engenheiro civil. Qual a sua função na empresa Fonte da Serra? Quando começou na empresa e período que ocupa tais funções? Gerente operacional, desde de agosto de 2023. Quantas pessoas são afetadas pela falta de água no município quando ocorre estiagem ou fechamento da estação de tratamento? A estiagem, ela ocorre por conta climática, né? E aí tem um período do reservatório, e nesse caso, quando tem a estiagem prolongada, aí sim o prazo da população de Guapimirim. Eu essa pedir o senhor falar no microfone, por favor. Som. Quais são as alternativas de fornecimento de água utilizadas pela concessionária Fonte da Serra quando não atendida pela rede de abastecimento? Nós temos um apoio da empresa Magnata. Essas alternativas são seguras e adequadas para o consumo humano? Sim, é uma empresa de água mineral. Como é realizado o controle da qualidade de água pela empresa Fonte da Serra? É monitorado a cada 2 horas. Nós temos 2 empresas que fazem a análise da água, a Aquatec e a Oceanos, que faz a análise de água da Fonte da Serra e é fiscalizada pelo órgão público FUNASA. E aí, nesses pareceres, nesses análises, a FUNASA entrega para a gente também o laudo deles. Com que frequência são realizadas as análises da água que é distribuída à população? Que frequência elas são? A cada 2 horas é feita a análise na nossa estação de tratamento com os nossos técnicos lá e são feitos pela norma 888, são feitas 82 análises nossa. A FUNASA faz
18 análises, e as outras análises semestrais que são referentes semanal, mensal, trimestral e semestral, que é feito conforme norma, na Resolução 888. E quais são os resultados das últimas análises da água? Quais são os resultados das últimas? Favoráveis. Vou estabelecer a mesma pergunta, mas as análises de água estão dentro dos padrões de potabilidade? Sim, e corrobora essa informação a própria fiscalização da FUNASA, com o laudo deles. Quais as medidas são tomadas quando a qualidade da água não está em conformidade com os padrões de potabilidade? Nunca tivemos nenhum laudo que diz que está impróprio, a não ser quando tem um problema de chuva, que por norma a gente tem que fechar a estação por conta do alto no nível de turbidez de NTU. A população é informada sobre a qualidade da água que está consumindo? Se a resposta for positiva, por qual meio? Na sua própria conta. Lá tem os níveis de cloro, turbidez, bactérias. No caso, a população é informada por algum meio? Não entendi. Eu faço a A pergunta. população é informada sobre a qualidade de água que está consumindo? Se a população é informada? Sim, nas suas contas vem lá os níveis de cloro, de pH, de turbidez, de cor. E anualmente, por norma, a Fonte da Serra distribui um laudo de todos os meses atrelado junto ao relatório por lei. Quais laboratórios são utilizados para realizar as análises da água e se eles possuem certificação para realizar esse serviço? Certificação, sim, e são 2 laboratórios, Oceanos e Aquatec. A concessionária possui um sistema de gestão de qualidade da água, certificado por alguma norma, como a ISO 9001 ou outra específica do setor? Sim. Como a concessionária garante a rastreabilidade das amostras de água coletadas para análise? São coletadas e direcionadas para essa empresa, a Aquatec e Oceanos. A rastreabilidade é o resultado dos laudos. Quais são os critérios utilizados pela concessionária para definir os pontos de coleta de amostras de água na rede de distribuição? É definido pela FUNASA, os pontos de coleta. Quando ocorre o fechamento da estação de tratamento por excesso de chuva, como já dito, a elevação da turbidez da água. Por que esse fechamento ocorre? Veja, a gente pega uma água superficial e com a água superficial ela vem de cachoeiras, de rios, que é abastecido do Rio Soberbo, que a gente tem autorização em captação. Quando excede o volume de chuva, todo o carregamento de material, grosseiro, palha, barro, enfim, ele altera a turbidez da água. E aí, com isso, a gente é obrigado, não que a gente queira, a gente é obrigado, por norma, fechar a estação por se tratar de uma estação simplificada. A gente é obrigado a fechar a estação para que os consumidores não consumam a água fora do padrão da norma. Qual o processo de tratamento de água realizado pela concessionária Fonte da CIA? Filtração direta, cloração, desinfecção e distribuição. Dentro desses processos, há o processo de coagulação, floculação, decantação, flotação, filtração, desinfecção e fluoretação da água. Dentro desses processos. Não, porque a gente se trata, a Fonte da Serra, quando foi feito o contrato, é uma estação de tratamento simplificada, como falei anteriormente. Para esses processos ocorrerem, seria uma estação mais completa, seria lá uma da Laranjal ou outras estações que são completas. A estação de tratamento da Fonte da Serra é uma estação simplificada por água de superfície. O senhor poderia destacar qual desses processos está isento? Não existe? Qual desses processos? Não temos coagulação e floculação.
Decantação. Não temos. É simplificado. Agradecer a sua presença, dispensar as perguntas. Muito obrigado. 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 Tenha um bom dia a todos. Bom dia. Excelência, me permite só no início da... Bom dia, Marta Luciana aqui. No início da sessão, Vossa Excelência leu uma ata em que dizia que as pessoas ouvidas aqui estariam sob compromisso de assinar um termo. Salvo engano, foi isso. Não, na verdade, o termo é compromisso só dizer a verdade, entendeu? Não precisa Não era para assinar. assinar, não. Não precisa assinar. Só relatou o compromisso na qualidade de testemunho, dizer a verdade. Mas a decisão liminar de ontem diz exatamente que eles não estão sob compromisso de dizer a verdade por eles estarem aqui na qualidade de representantes da empresa investigada. O teor final da decisão diz exatamente isso, só para deixar consignado. Ok, doutor, o consignado, na minha decisão, se refere a não relatar ou produzir alguma resposta de incrimínio, entendeu? De qualquer forma, é poder discricionário da testemunha. Ele respondeu, ok? Nós estamos cumprindo fielmente a decisão, embora o habeas corpus é prerrogativo de todos, mas o HC, inclusive, o Daniel Benevides não figura nele, ok? Obrigado. Não, está dispensado, né? Está dispensado. Muito obrigado. O próximo questionário. Acho que o Bom dia, excelência, bom dia. Bom dia, sou o Lucas Floresano. O senhor poderia informar seu nome completo e formação profissional, por favor? Lucas Souza Rodrigues Florenzano. Eu sou assistente jurídico. Qual a sua função na empresa Fontes da Sierra? Quando começou na empresa e período que ocupa tais funções? Janeiro de 2023. O período que atua nas funções? No caso, é 2 anos. Poderia informar se a concessionária Fontes da Serra responde a ações no âmbito da Justiça Federal por crime ambiental? Sim. A resposta é positiva. Positivo. Poderia informar se a concessionária Fontes da Serra responde a ações no âmbito da Justiça Federal por crime de execução fiscal? Sim. A concessionária Fontes da Serra tem alguma dificuldade técnica, financeira ou jurídica para a expansão da rede de abastecimento? Se a resposta for positiva, estas dificuldades foram comunicadas ao poder concedente, no caso o município de Guapimirim, ou à agência reguladora? Sim, foi comunicada à Prefeitura Municipal de Guapimirim através de diversos ofícios encaminhados à Procuradoria de Guapimirim devido ao reajuste tarifário que estava defasado há cerca de diversos anos. Sobre essas dificuldades técnicas e jurídicas, foi comunicado? Foi comunicado através de ofícios encaminhados à Procuradoria Municipal de Guapimirim. Foi realizada alguma alteração contratual da empresa Fontes da Serra junto à Junta Comercial do Estado de Janeiro ou Ministério da Fazenda? Sim, todas elas comunicadas ao poder concedente. Quanto e quantas alterações foram realizadas e quais números de registro da Junta Comercial no Estado de Janeiro? Já adiante, se Vossa Senhoria não tiver a resposta, pode encaminhar essa comissão no prazo de 5 dias. Agora, quanto e quantas alterações foram realizadas? Exato, aqui, se eu não me engano, acho que é 10, mais ou menos, 10 alterações. Mas, se for preciso, a gente encaminha no prazo de 5 dias a esta comissão, para ser exato. O senhor sabe informar se as alterações contratuais envolveram mudanças no quadro acionário da empresa? Não.
As alterações contratuais impactam a capacidade técnica ou financeira da concessionária de cumprir o contrato de concessão? Não. Qual é a sua interpretação jurídica, ou a interpretação jurídica da concessionária sobre a cláusula de regulamento da concessão que prevê a rescisão em caso de alteração contratual? Rescisão contratual? O contrato de concessão aduz que, em caso de alteração contratual, prevê qual é a interpretação jurídica da empresa. O que é a empresa no... A concessionária, em momento nenhum, foi notificada pelo poder concedente através dessa tratativa referente à alteração. E ela foi informada em todos os âmbitos de que a alteração foi efetuada porque nós informamos através de ofícios encaminhada à Procuradoria Municipal de Guapimirim. A concessionária comunicou formalmente ao município sobre a intenção de realizar as alterações de contrato social antes da sua efetivação? A concessionária sempre empenhada, entrando em contato com a Prefeitura de Guapimirim para tentar resolver da melhor forma possível todas as estratégias e sem sucesso. O município manifestou concordância ou objeção à alteração? Nunca se manifestou referente a isso e referente a outras tratativas, inclusive, que a gente está solucionando. Eu reitero também a Vossa Senhoria que, por favor, encaminhe a essa comissão a documentação comprobatória desses fatos no prazo de 5 dias. A concessionária obteve alguma autorização ou aprovação do município para realizar as alterações contratuais, considerando a cláusula de rescisão prevista no regulamento, e se a resposta for positiva, encaminhar a documentação comprobatória no prazo de 5 dias. Vossa Senhoria já respondeu até na pergunta anterior que nunca interviu. Nunca interviu. A concessionária possui certidões negativas de débitos tributários, municipal, estadual e federal atualizadas? Sim. Por favor, encaminhar essa comissão no prazo de 5 dias, as certidões hora-duzidas. Excelência, é importante reiterar que todas as nossas certidões estão negativas. Peço a encaminhar no prazo de 5 dias da comissão. Estaremos encaminhando. São pela ordem. Você não precisa usar o termo Vossa Excelência, na verdade, eu sou o assessor jurídico da comissão. Você usa Vossa Senhoria, o senhor, tá bom, Vossa Excelência, são as autoridades vereadoras. Muito obrigado, tá? Fique à vontade. A concessionária possui algum parcelamento de débitos tributários em andamento? Sim. Se sim, apresentar por gentileza os comprovantes a essa comissão, principalmente das últimas 3 parcelas, no prazo de 5 dias. Perfeito. A concessionária possui todas as licenças e autorizações necessárias para a operação do sistema de abastecimento de água? Sim. A concessionária está cumprindo com todas as normas técnicas, regulatórias aplicáveis à prestação de serviços à população? Sim. Qual a interpretação jurídica da concessionária Fonte da Serra sobre a cláusula contratual que estabelece a meta de 90% de atendimento da população no município de Guapimirim? Dentro dos parâmetros contratuais desde 2000, que não foi atualizado em nenhum momento pelo poder concedente, a concessionária é empenhada em atender a população que está dentro do escopo contratual, que foi o que foi acertado e combinado com a concessionária da época. Então, a gente está cumprindo rigorosamente o que está no objeto contratual. O senhor saberia estipular o percentual de atendimento da concessionária à população hoje, fornecimento de água? Percentual existente? No momento não sei informar, porque essa parte faz do setor de expansão da concessionária. Não se trata do meu setor. Estas são as perguntas. Tem mais perguntas? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor dispensado. Bom dia. Bom dia. O senhor poderia informar seu nome completo e formação profissional? César Madeira Padovese, sou advogado.
Qual a sua função na concessionária Fonte da Serra e período que ocupa tal função? Sou administrador da empresa, ocupo, acho que, salvo engano, março de 22. Mais ou menos. Quais são as áreas do município de Guapimirim que ainda não são atendidas pela redistribuição de água pela concessionária Fonte da Serra? Cara, essa é uma pergunta que o Daniel vai responder melhor. Eu fico em outra parte da gestão da empresa. Por gentileza, encaminhar essa comissão no prazo de 5 dias da resposta. Será caminhado. Quais são as justificativas apresentadas pelo poder concedente, no caso do município de Guapimirim, pela concessionária Fonte da Serra, para o não cumprimento das metas de cobertura no fornecimento de água? Isso é um grande problema que a gente enfrenta. Primeiro, por falta de recursos, e segundo, a parte contratual não nos exige nessa parte. Mas é um interesse da empresa, porque o nosso negócio é fornecer água. Isso é uma coisa que a gente enfrenta também. A própria população tem muito poço artesiano e não tem interesse. A gente tenta, faz pesquisas, tenta fazer a expansão. Hoje a expansão não é algo muito custoso para a empresa, no entanto, a gente tem feito alguns problemas. Só pela ordem, pedir para ajustar o som, o volume do microfone do Sr. César, porque é um depoimento relevante. Onde estão, mas ele é o... Só aproximar, por favor, Sr. César. Também. Obrigado. Obrigado. A próxima. Existe previsão para ampliação da rede de abastecimento pela concessionária Fonte da Serra? Existe. A empresa tem interesse. Existe previsão para ampliação da rede de abastecimento pela concessionária Fonte da Serra, de modo a atender o segundo e terceiro distrito, quais sejam Vale das Pedrinhas e Citrolândia? Eu gostaria de poder conhecer esses lugares, eu não conheço. Como te disse, essa parte de gestão, o Daniel é quem faz, mas se isso for viável para a empresa, sim, tem interesse. Existe algum requerimento pela concessionária Fonte da Serra de solicitação de outorga preventiva e de uso de direito de uso de recursos hídricos junto à Superintendência de Regulação de Uso de Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas, ANA? Se a resposta for positiva, em qual manancial? Antes de responder essa pergunta, eu vou tentar te explicar um pouco como funciona a gestão da Fonte da Serra. Nós somos obrigados a ter um administrador nomeado, que no caso sou eu sou o administrador, e o Daniel, ele é uma espécie de co-administrador e ele faz toda essa gestão. Eu fico mais na parte estratégica da empresa, aprovação das contas, a parte societária da empresa, sou advogado em alguns casos da empresa também. Então, o que eu posso dizer é que uma vez por mês eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu reúno com o Daniel, a gente fala bastante sobre isso. Obviamente que a gente tem uma tarifa defasada, problemas de recebimento, a gente tem uma cultura da população de Guapimirim que atrasa, paga 2, 3 vezes. Então a gente tem alguns problemas financeiros que impediria, e o custo é elevadíssimo. Mas eu me reuni várias vezes com a prefeita, reuni com o irmão dela que está presente aqui, sempre com expansão, interesse de fazer expansão. Nós temos algumas limitações contratuais, inclusive a parte de investimento. O contrato de Fonte da Serra, da empresa Fonte da Serra, é para execução dos serviços de fornecimento. Então a gente divide um pouco com a prefeitura esse dever de expansão. Repetindo, além do alto custo do investimento, a gente está no final do nosso contrato. A gente busca a renovação junto com a prefeitura, que com certeza viria com os investimentos. Então, o que eu posso dizer do nosso lado, a mais delicado do Rio, não existe um desinteresse. Existe, portanto, financeiramente a gente tem que fazer a estratégia. Mas sim, a sua resposta... Em relação aos períodos críticos de ausência de chuvas, como o atual, em que há um notório déficit de captação, levando à falta de abastecimento de água à população, há algum plano de contingência adotado pela concessionária Fonte da Serra para lidar com essa situação? Sim, sempre há um plano para as próximas vezes nós não passarmos por isso. Nós tivemos aí algo que foi essa chuva excessiva, que houve a queda, mas a gente procurou, não mediu esforços, buscamos recursos de onde nós pudemos para poder atender a população dentro do prazo previsto. E sim, nós temos sempre um plano estratégico para que isso não aconteça mais. Quais são esses planos de contingência?
a aquisição, construção de mais tanques dentro da medida do possível. Obviamente que a gente precisa da autorização da prefeitura para isso. Buscamos parcerias com empresas da nossa região para fazer tubulações, para poder trazer mais água para a Fonte da Serra, melhorar o tratamento, buscando parcerias aí para poder nos ajudar e evitar que a próxima estiagem que estamos aí não passamos pelos mesmos problemas das últimas vezes. Atualmente, qual o número percentual de usuários atendidos com abastecimento de água dentro do município de Guapimirim pela concessionária Fonte da Serra? Essa pergunta, infelizmente, eu não vou conseguir responder, mas a gente vai Por apresentar. favor, encaminhar a esta comissão a resposta no prazo de 5 dias. Faremos. Em quais bairros e qual critério foi utilizado para a concessionária Fonte da Serra para a medição desse percentual? Por favor, também, como o senhor respondeu anterior, encaminhar essa comissão no prazo de 5 dias. Será encaminhado. Qual o índice percentual de perda de água pela concessionária Fonte da Serra junto ao sistema de distribuição? É difícil dizer, mas eu me comprometo a Eu responder. vou encaminhar essa comissão no prazo de 5 dias. Nos períodos chuvosos, há controle da turbidez da água? Sim. Se a resposta for positiva, por que o abastecimento é interrompido? Os motivos, eu acho que o Daniel vai te responder, já respondeu, e ele é mais qualificado para isso. Tem hora que a chuva é forte. Eu posso dizer que a gente também está sujeito às coisas da natureza. Né? Mas eu posso dizer o comprometimento da empresa e dos funcionários, que são extremamente comprometidos a fazer o melhor para a cidade. São consumidores também, eles querem fazer o melhor. Qual o processo que deveria ser utilizado para não interromper o abastecimento de água? O processo completo, repito, o Daniel é mais acertado para fazer isso. Eu não estou nessa operação. O que eu posso dizer da administração? Que Por favor, encaminhe essa comissão a resposta no prazo de 5 dias. Qual a receita bruta mensal da concessionária Fonte da Serra? quando eu assumi estava cerca de 500 mil, de 450 a 500 mil por mês, com o ajuste da tarifa subiu, fica em torno de 800, porém, repito, como eu te disse, a gente tem uma taxa de inadimplência alta, é difícil um mês que a gente passa de 700 por mês. Qual a despesa bruta mensal da concessionária Fonte da Serra? Com os impostos, cerca de 650, 670 mil. De acordo com o projeto básico, anexo 2 do edital de concessão, item 3, que aduz sobre as obras e melhorias, investimentos a serem realizados durante a concessão, listamos o seguinte: a. Construção de nova captação no Rio Soberbo a cerca de 300 metros a montante do reservatório atual. B. Construção de adutora de água bruta DM 300 mm com 300 metros de extensão. C. Construção de unidade de tratamento de água com capacidade de 70 litros por segundo. D. Reforma dos reservatórios existentes de capacidade de 700 metros cúbicos. E. Construção de reservatórios com capacidade de reservação de 1.400 metros cúbicos. F. Construção de adutora de água tratada DM 300 mm com 1.700 metros de extensão. G. Substituição, ampliação da rede de distribuição de água no total de 165.600 metros de tubulações de PVC, PPA e de FOFO, diâmetros variando de 300 mm a 50 mm. H. Instalação, substituição de aproximadamente 7.264 ramais prediais da água. I. Instalação de macromedidores de entrada e saída das unidades de tratamento de água para monitoramento das vazões de água bruta e água tratada aduzidas. J. Implantação do sistema comercial de atendimento ao público. K. Aquisição de veículos. Quais destas obras, melhorias ou investimentos foram efetivamente realizados? Caso Vossa Excelência não obtenha resposta nesse exato momento, das que não saiba, favor encaminhar essa comissão
no prazo de 5 dias. Eu vou utilizar dessa prerrogativa de te encaminhar nos 5 dias, mas eu te adianto que a concessão tem 25 anos, dos quais 22 passaram por outras gestões. Então, se uma boa parte disso não está cumprido, não é culpa desta gestão. O que eu fiz foi arrumar a casa, fazer o treinamento da equipe, uma equipe boa para fazer o atendimento à população, ajustar, pagar os impostos, parcelar todos eles. Hoje a empresa não tem dívida. O seu consumidor, quando ele ganha o processo, nós pagamos o fornecedor, o consumidor, nós pagamos os nossos impostos, estamos em dia, ajustamos agora os investimentos, eles acontecerão. Mas nós daremos uma resposta adequada a essa comissão. A empresa Fontes da Serra implementa a tarifa social de água. Se a resposta for positiva, qual o número de usuários atendidos? Sim, nós implementamos. Eu acho que o Lucas ele é melhor para responder, eu trago essa comissão, mas eu acredito que são poucas pessoas por falta de aderência da população, porque foi emitido um ofício, foi feita a publicação nos canais de comunicação, isso existe. Eu vou encaminhar a resposta no prazo de 5 dias dessa comissão. A empresa Fontes da Serra implementa a tarifa social de água às famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais, CadÚnico, ou às famílias que tenham entre seus membros beneficiários do Benefício de Prestação Continuada, BPC? Eu não sei, não é a mesma coisa? Não é a mesma, uma tarifa social não aplicaria? Porque se Em tempo responde diferente, porque a tarifa social pode ser implementada por legislação municipal ou estadual. E no caso o BPC ou CadÚnico, são legislação da legislação federal. Olha, da União. o nosso jurídico é muito bom, tá? Se tem. A No gente outro dia eu sobrecaminho essa comissão no prazo de 5 dias da resposta. Houve alguma alteração contratual da empresa Fontes da Serra? O senhor respondeu já que sim, né? Sim, e o Lucas acertou, são 10 alterações e respondendo a sua pergunta, sim, teve uma alteração de acionista, de sócios da empresa. Não teve, né? Foi na emissão da Serra, não teve, tá? Não teve. Fontes da Serra permanece como acionista, que é a emissão, e o senhor Sebastião. Qual o número percentual de usuários atendidos com abastecimento de água à população urbana do município de Guapimirim? A gente tem cerca de, acho que são 12 mil postos atendidos. Acho que desses estão 8 ativos. Eu preciso apurar esse dado para você. Qual o número de usuários ativos e inativos? Eu acho que é cerca de 8 mil, tá? Eu preciso apurar isso. Por favor, encaminhar essa comissão no prazo de 5 dias. Usuários é difícil, né? São instalações, né? Qual o valor de inadimplência dos usuários? Hoje a gente tem uma cerca de 30% de inadimplência. A população de Guapimirim tem hábito de juntar 2, 3 contas e pagar, então a gente tem sempre esse número aí de 30% inativo. De acordo com o estabelecido no edital de licitação concorrência pública, número 1 de 99 do município de Guapimirim, no item 13.2, que é 2, o preço da outorga a ser pago pela adjudicatária ao município a partir do 61º mês do efetivo início dos serviços concedidos equivalerá a 1,5% sobre a receita líquida da adjudicatária no mês anterior, pagos em até 30 dias. Deste modo, essa comissão pergunta. Letra A. Foi ou está sendo pago o valor de outorga para a concessionária Fontes da Serra ao poder concedente, no caso do município de Guapimirim? Sim. Se está sendo pago, qual período, valor mensal e se os pagamentos estão adimplentes? Os pagamentos hoje estão adimplentes. Antes o ajuste da tarifa não estavam, por questão de falta de condições financeiras para isso. A própria legislação, o contrato nos permite o edital de que se você paga antecipadamente, você tem um desconto de 1%. Então, todo o primeiro e segundo dia útil, nós pagamos o equivalente a 0,5%
gastos da prefeitura, desde que a gente conseguiu a tarifa, a ajuste da tarifa judicialmente, o pagamento está sendo feito e vai ser feito até o final do contrato. Encaminhar esta comissão no prazo de 5 dias o relatório discriminando todos os pagamentos da referida outorga. De acordo com o decreto 279/99, de 2 de junho de 99, que regulamenta a concessão de serviço público de água no Ciguapirim, no seu capítulo 5, em caso da concessionária, em seu artigo 8º, inciso 3, que disciplina sua obrigação de prestação de contas ao poder concedente, pergunta: isso está sendo feito? Se a resposta for positiva, favor encaminhar-se de relatório discriminado com a devida prestação de contas a esta comissão também em prazo de 5 dias. Aí eu sou obrigado a remeter um pouco à gestão anterior. Desde que eu assumi, a gente, eu acredito que já está sendo feito, mas se não tiver, será feita essa prestação de contas dentro do tempo hábil. A comissão pede encaminhar o relatório para 5 dias. Sem mais perguntas. Eu só gostaria de Pode acrescentar. Seria importante nós tomarmos nota, e a questão da prestação de contas também um prazo um pouco maior seria possível, porque a prestação de contas não é algo muito simples. A pedir se eu requerer o prazo, passar o presidente, não há problema. Qual prazo seria razoável? Tudo que o senhor Porque pediu. nós temos um prazo para concluir os trabalhos. A comissão, prazo em dobro, 10 dias, está bom para o senhor? O prazo de apresentar documentações, 5 dias é bom. Acho que seria bom a gente definir 5 dias úteis. Hoje é sexta-feira. Aí o prazo do processo administrativo, 5 dias corridos. Infelizmente, é o prazo do processo administrativo, lei federal. Não é o prazo do Código de Processo Civil. Tá bom? São 5 dias corridos. Mas acredito que seja suficiente, se o senhor já tem a documentação, prazo suficiente. Mas eu entendi que o senhor presidente sugeriu o prazo de 10 dias. 10 dias. Obrigada, excelência. Um prazo de 10 dias meio para esse item. Eu acho que poderíamos trabalhar com a documentação 10 dias e a prestação de conta 15 dias. Eu acho que 5 dias mais não atrapalha. Hoje já é sexta-feira, nós só perdemos 3 dias aqui, só no documento comissão. Excelência, eu gostaria de, se fosse possível, nós justificamos aqui na semana passada, ou na anterior, a funcionária da empresa esteve aqui e levou por ofício intimação para outras pessoas além dos 3 que compareceram. Nós estamos justificando porque tem 3 que já não são localizados, ex-funcionários, então a gente está apresentando mediante petição a justificativa em relação a isso. Gostaria de pedir que a gente também não tomou nota aqui na dinâmica de todas as questões que foram levantadas, se fosse possível colocar tudo isso num ofício, só para a gente ter o que, a depender, para poder atender integralmente o que foi solicitado aqui. Pedir a Vossa Senhoria, doutora, só peticionar no protocolo dessa casa, que a casa vai responder no prazo legal, não há problema pertinente, só peticionar e nós respondemos, a comissão responde. Porque nós queremos ter todas as questões que foram levantadas. Qualquer esclarecimento vai ser prestado, desde que Vossa Senhoria peticione, tá ok? Diretamente a esta comissão. Não, que a gente, eu não sei se ficou claro, a gente estava querendo, conforme o doutor Alberto fazer a pergunta, ele disse, por favor, apresente em 5 dias. Só que a gente foi perdendo todas as questões que precisam ser apresentadas. Se pudesse consolidar isso num único documento para nós respondermos, num ofício, ficaria melhor. Ou até mesmo o resultado, acho que é lavrado na ata, então disponibilizado para nós, para que a gente tenha essas anotações e possa responder integralmente todas as solicitações de documentos no prazo. A gente posta no site da Câmara, fica lá, tá? Fica lá. Sim. No cordão da Câmara Municipal, toda a documentação dessa SEI vai ser colocada quase em tempo real, talvez solicitado lá. E com relação às outras pessoas que receberam, que na verdade não receberam, que o portador da Fontes da Serra retirou as intimações e levou para a empresa, nós gostaríamos apenas de protocolar ou informações a respeito do porquê que não foram entregues, ou porque não temos contato, um ex-funcionário, não temos identificação, para que Vossas Excelências, para que fique justificado, obviamente, o não comparecimento dessas pessoas, porque, só reiterando, a empresa tem todo o interesse em contribuir com os trabalhos de Vossa Excelência, com os trabalhos dessa comissão,
e apresentar o que for possível de esclarecimentos para Vossas Excelências. Só para deixar isso, a gente veio preparado, não é até informando o habeas corpus que nós impetramos, foi justamente para garantir a observância de que essas pessoas respondem como representantes de uma empresa que está sendo investigada, portanto, não são testemunhas, né, são essas representantes da investigada, e isso nos foi garantido apenas para documentar essa situação, mas em nenhum momento os representantes da Fontes da Serra não quiseram vir ou não quiseram prestar qualquer A senhora pode esclarecimento. protocolar na Secretaria da Casa, por Tá favor. ótimo, muito obrigada, muito obrigada. Excelência, só um último ponto. Nós queremos só consignar, se for possível, em ata, com todo o respeito ao nosso colega doutor Alberto, que conduziu aqui as perguntas, mas a nossa impugnação, o nosso desconforto em razão de um relacionamento anterior profissional havido entre a doutora Fabrícia e o escritório do doutor Alberto com a própria Fontes da Serra. Então, só para consignar isso, porque nós tivemos acesso na terça-feira, nós não sabíamos a que título havia participação, vimos, o doutor Alberto disse aqui que é o assessor jurídico da comissão, e isso nos causou um estranhamento, só gostaríamos de consignar isso. Até pela ordem, professor, que chamou, na verdade, a doutora Fabrícia, que é minha sócia, minha esposa, minha sócia no escritório, ela já foi advogada da Fundação há 10 anos atrás, mas eu, na verdade, nunca atuei como advogado na Fundação, não tenho nenhum impedimento legal. Mas caso haja, inclusive, algum impedimento, eu requeiro com a nossa colega que pode usar, né, os meios aí legais do Estatuto de Advocacia, do Código, mas fique tranquilo, porque eu nunca advoguei para a Fundação. E, na verdade, até esclareço mais ainda, porque a minha função, acredito até seja pelos pares terem me convocado para acessar juridicamente, porque, na verdade, eu fui vereador nessa casa no período da concessão. Então, os decretos, os análises, até eu fui presidente da Comissão de Justiça e Redação dessa casa na época da concessão, eu acho que a minha experiência contribui, além de morador da cidade, muito para com essa comissão, inclusive ajudar a empresa no processo de melhoria, eventual atendimento, e no principal, que é atendimento aos usuários. Tá bom? Muito obrigado. Está dispensado, Tristan. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia, doutor. Por gentileza, aqui na comparecer o senhor Matheus Lopes de Nascimento. Bom dia. Bom dia, senhor Matheus. O senhor poderia, qual o seu nome completo, função e período que trabalha na Prefeitura de Guapimirim? Matheus Lopes do Nascimento, sou servidor efetivo, agente de proteção e defesa civil desde março de 2015. A concessionária Fontes da Serra, junto à Defesa Civil, possui algum plano de segurança em emergências, como acidentes, enchentes, rompimento de barragens, em especial em relação ao rompimento do estande de armazenamento localizado na Estrada Barreira? Nesse aspecto, não. Existe um plano de contingência, até elaborado pela concessão, a respeito de estiagem ou redução da disponibilidade hídrica. A empresa Fontes da Serra enviou à Defesa Civil algum plano para lidar com emergências, como a contaminação de água, produtos químicos ou biológicos? Sim. Existem reuniões entre a Defesa Civil e a concessionária Fontes da Serra? Sim. Sendo positiva, qual a periodicidade dessas reuniões entre a Defesa Civil para discutir esses planos de contingência e medidas preventivas? Anualmente. Como a Defesa Civil é envolvida na elaboração e atualização dos planos de contingência da concessionária Fontes da Serra para eventos como secas, inundações
rompimento de barragens e contaminação da água. A concessionária, através do gestor Daniel Benevides, nos consulta e apresenta previamente esse plano de contingência quando ele é desenvolvido e atualizado pela concessão. A Defesa Civil tem acesso em tempo real aos dados de monitoramento da concessionária, como níveis de reservatórios, qualidade da água e pressão da rede de distribuição? Tempo real, não. Como a Defesa Civil avalia a capacidade da concessionária Fonte da Serra de responder a diferentes cenários de emergência, como a interrupção do fornecimento de água à população? Severamente comprometida. Poderia informar se existe alguma informação relevante sobre eventuais contingências envolvendo a empresa Fonte da Serra no âmbito da Defesa Civil Municipal que possam ajustar melhorias para a população? Pode repetir. Poderia informar essa comissão se existe alguma informação importante sobre eventuais contingências envolvendo a empresa Fonte da Serra no âmbito da Defesa Civil? Sim, diversas atuações em relação a respostas ao período de estiagem ou a redução da captação por eventual aumento de turbidez. Sem mais perguntas, presidente. Obrigado. Dispensar, muito obrigado. Vamos suspender a oitiva e 11 horas a gente retorna, aguardando as outras testemunhas que estão marcadas para esse horário. Esclareço que os senhores estão diante de uma comissão parlamentar de inquérito que deverão dizer a verdade sobre a palavra de honra, sobre o que souber e o que lhe for perguntado. De acordo com o artigo 342 do Código Penal Brasileiro, fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade é um crime punível com pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Nesse sentido, informo os senhores que não há possibilidade de omissão ou recusa da prestação de qualquer informação requerida por esta comissão, sob pena de crime de desobediência e desacato. É oportuno frisar que a elucidação dos fatos aqui apurados será corroborada por outros meios de provas legalmente constituídas. Somos representantes eleitos pelo voto popular e a independência dos poderes deve ser preservada. Finalmente, esclareço que a CPI está amparada nos diante ditames do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, artigo 24, inciso 16 da Lei Orgânica Municipal e no artigo 77 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Em continuação, peço para que o Dr. Alberto Fares proceda as perguntas elaboradas pelos membros dessa comissão a todas as testemunhas. Bom dia a todos. Queria convocar o senhor Wellington Oliveira Quirino para comparecer à frente, por gentileza. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Por gentileza, qual o seu nome completo, função e período que trabalha na Prefeitura de Guarulhos? Meu nome completo é Edson Oliveira Quirino. Minha função é secretário de Fazenda e Planejamento atualmente. Trabalho desde 2021 na frente da Secretaria de Fazenda. De acordo com o edital de licitação de concorrência pública, no 0199, no item 13.2, que é 2, o preço da outorga a ser pago pela adjudicatária ao município a partir do 61º mês do efetivo início de serviços concedidos equivalerá a 1,5% sobre a receita líquida da adjudicatária no mês anterior, pagos em até 30 dias. Diante desse dispositivo, perguntamos, letra A, foi ou está sendo pago algum valor de outorga pela empresa Fonte da Serra ao município de Guarulhos? Sim, esse ano está sendo pago, sim, o valor de outorga.
Se está sendo pago, qual o período, valor mensal e se os pagamentos estão adimplentes. Esse item eu pedi prazo, porque se eu não tenho esses dados todos Se aqui. não obtiver a resposta, por favor, encaminhar a comissão no prazo de 5 dias. Ok. Relatório. De acordo com o decreto 279 de 1999, de 2 de junho de 1999, que regulamenta a concessão do serviço público de água do município de Guapimirim, no capítulo 5 dos encargos da concessionária, em seu artigo 8º, inciso 3, que dispõe sobre a obrigação de prestar contas de gestão ao poder concedente, pergunta-se: isso está sendo feito? Bom, para a Secretaria de Fazenda, não tem sido feito isso. Se a resposta for positiva, por favor, encaminhar relatório detalhado sobre o pagamento da outorga a esta comissão, bem como de qualquer outra informação financeira e jurídica que Vossa Senhoria entenda relevante, no prazo de 5 dias. Ok. Existe algum outro esclarecimento que Vossa Senhoria julgue pertinente a esclarecer a esta comissão? Não. Sem mais perguntas, presidente. Obrigado. Está dispensado, senhor Wellington. Obrigado. Convocar o senhor Fábio Rangel Maceira a comparecer à frente. Bom dia, senhor Fábio. Bom dia. Qual o seu nome completo, função e período que trabalha na Prefeitura de Guapimirim? Fábio Rangel Maceira. Trabalhei de 2005 a 2016 como secretário, retornando em 2021 até a presente data, como secretário de obras. De acordo com o contrato de concessão, em especial descrito no inciso 4 do parágrafo único da cláusula 5ª, o município, abre aspas, deverá efetuar abertura, fechamento de vala e reposição de pavimentação relativa às obras e serviços realizados pela contratada durante o prazo de vigência do contrato. Deste modo, perguntamos, letra A, é possível mensurar quais os transtornos causados ao município, ocasionados ao município, em especial a esta Secretaria de Obras, tais como transtorno à população, dispêndio financeiro, mão de obra, máquinas e equipamentos da Prefeitura, se é que eles existem? Então, com relação a valores, eu não consigo responder no exato momento, mas é de fato isso, né? Causa muito transtorno com relação à reposição da pavimentação. Encaminhar essa comissão no prazo de 5 dias, todo o relato relativo aos transtornos aqui, dispêndio financeiro e mão de obra, máquinas e equipamentos da Prefeitura. Sem mais perguntas. Obrigado a vocês. Está encerrada essa oitiva. Quero agradecer a todos os presentes, agradecer as testemunhas, agradecer os membros da CPI pelo comprometimento, agradecer ao Dr. Alberto pela assessoria jurídica e estaremos divulgando os próximos trabalhos, que será a audiência pública. No mais, bom final de sexta-feira a todos e um excelente final de semana. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Por gentileza, qual o seu nome completo, função e período que trabalha na Prefeitura de Guapimirim? Meu nome completo é Edson Oliveira Quirino. Minha função é secretário de Fazenda e Planejamento, atualmente. Trabalho desde 2021, na frente da Secretaria de Fazenda. De acordo com o edital de licitação de concorrência pública no 0199, no item 13.2, que é a 2, o preço da outorga a ser pago pela adjudicatária ao município a partir do 61º mês do efetivo início de serviços concedidos equivalerá a 1,5% sobre a receita líquida da adjudicatária no mês anterior, pagos em até 30 dias.
Diante desse dispositivo, perguntamos: letra A. Foi ou está sendo pago algum valor de outorga pela empresa Fonte da Serra ao município de Guapimirim? Sim, esse ano está sendo pago, sim, o valor do outorga. Se está sendo pago, qual período, valor mensal e seus pagamentos estão adimplentes? Esse eu vou pedir o prazo, porque se eu não tenho esses dados todos Se aqui. não obtiver a resposta, por favor, encaminhar a comissão no prazo de 5 dias. Ok. Relatório. De acordo com o decreto 279 de 1999, de 2 de junho de 1999, que regulamenta a concessão de serviço público de água do município de Guapimirim, no capítulo 5 dos encargos da concessionária, em seu artigo 8º, inciso 3, que dispõe sobre a obrigação de prestar contas de gestão ao poder concedente, pergunta-se: isso está sendo feito? Bom, para a Secretaria de Fazenda, não tem sido feito isso. Se a resposta for positiva, por favor, encaminhar relatório detalhado sobre o pagamento da outorga a esta comissão, bem como de qualquer outra informação financeira e jurídica que vossa senhoria entenda relevante, no prazo de 5 dias. Ok. Existe algum esclarecimento que vossa senhoria julgue pertinente a esclarecer a esta comissão? Não. Sem mais perguntas, presidente. Obrigado. Estou dispensado, senhor. Obrigado. Convocar o senhor Fábio Rangel Macieira para comparecer à frente. Bom dia, senhor Fábio. E senhor, bom dia. Qual o seu nome completo, função e período de trabalho na Prefeitura de Guapimirim? Fábio Rangel Macieira, trabalhei de 2005 a 2016 como secretário, retornando em 2021 até a presente data, como secretário de obras. De acordo com o contrato de concessão, em especial descrito no inciso 4 do parágrafo único da cláusula 5ª, o município, abre aspas, deverá efetuar abertura, fechamento de vala e reposição de pavimentação relativa às obras e serviços realizados pela contratada durante o prazo de vigência do contrato. Deste modo, perguntamos, letra A, é possível mensurar quais os transtornos causados ao município, ocasionados ao município, em especial a esta Secretaria de Obras, tais como transtorno à população, dispêndio financeiro, mão de obra, máquinas e equipamentos da Prefeitura, se é que eles existem? Então, com relação a valores, eu não consigo responder no exato momento, mas é de fato isso, né? Causa muito transtorno com relação à reposição da pavimentação. Encaminhar essa comissão no prazo de 5 dias todo relato relativo aos transtornos aqui, dispêndio financeiro e mão de obra, máquinas e equipamentos da Prefeitura. Sem mais perguntas. Obrigado. Obrigado a vocês. Está encerrada essa oitiva. Quero agradecer a todos os presentes, agradecer os testemunhos.